Nós pedimos para o Marcos falar conosco, porque ontem o Senado Federal aprovou o projeto de lei 2159, que muda as regras do licenciamento ambiental no Brasil. Marcos, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, nossos ouvintes da rádio. Prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso. É um assunto polêmico desde sua construção. Ele já passou pela Câmara dos Deputados, agora o Senado aprovou e, como fez alterações, vai voltar para a Câmara. Mas qual é a sensação das pessoas que compõem esse grupo que é genericamente chamado de ambientalistas ou de pessoas preocupadas com o meio ambiente, com a aprovação desse projeto de lei que muda as regras de licenciamento ambiental? Ronaldo, a sensação é de, infelizmente, terra arrasada, né? E uma coisa muito importante que você trouxe já nesse tua primeira fala, né? A questão dos ambientalistas. Tem muita gente que coloca, né, como se fossem pessoas que querem que ali a natureza fique numa sabe, num zoológico, igual fosse, ninguém pudesse encostar nas coisas. E não é isso. São só pessoas que lembram que nós, eu, tu, nossos ouvintes, as cidades, o campo, faz parte da natureza, né? Existe toda uma série de conexões e sistemas e serviços ambientais que a gente tem que se lembrar na hora que a gente está planejando o país. É uma coisa muito básica, né? Não se trata de uma questão de ideologia, é uma questão de ciência. Então, se a gente está planejando o futuro para daqui 10 anos, 30 anos, 50 anos, por exemplo, a gente tem que saber o que a gente vai fazer com as chuvas, né? Como é que a gente vai se preparar em relação a isso? Em relação às secas, em relação aos serviços ambientais para a agricultura, por exemplo, como polinizadores, como talvez pragas e coisas do gênero, né? Então, o ambientalismo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar ele dessa caixinha que algumas pessoas colocam, como se fossem pessoas que não se preocupam com outras pessoas, mas se preocupam com floresta só e coisas do gênero. E não. Nós nos preocupamos exatamente porque a gente entende que nós, seres humanos, fazemos parte, né, de sistemas muito maiores que nós. E o que foi decidido ontem, infelizmente, ignora completamente isso, né? A sensação que a gente tem é que 50 anos de ciência foram completamente por água abaixo, né? Se a gente pensar, tu que é da minha geração para mais para frente, e os nossos ouvintes que vão se lembrar disso, né, do exemplo triste que, quando eu era criança, eu me lembro disso, da cidade de Cubatão, por exemplo, né? Um índice de câncer na população gigantesco, né? Crianças que nasciam sem cérebro, né? Poluição nas águas, poluição nos alimentos, poluição no ar. Isso era o modelo de desenvolvimento de então, né? Não existia regramento. Podia ser colocado uma termoelétrica poluidora do lado de uma escola, né? Do lado de um setor habitacional, podia ter ali despejo de resíduos em rios e coisas do gênero. A gente está falando, na prática, para voltar exatamente para isso, né? E isso é muito triste, né? As consequências serão sentidas por todos. Marcos, eu assisti um pouco da sessão de ontem, porque ela se estendeu, né? E eu vi que os pronunciamentos mais efetivos e elogiosos em relação às alterações vinham especialmente do pessoal do norte do país. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, inclusive foi autor de emendas. E os colegas jornalistas mencionavam que por trás disso tinham interesses econômicos de exploração de petróleo na foz do Amazonas e de asfaltamento de estradas que passam por reservas ambientais e indígenas, etc, etc. Vocês concordam com esse tipo de colocação? É exatamente isso. Não tem como não entender o que está nas entrelinhas, né? E aí tem um ponto extremamente importante, talvez nossos ouvintes não saibam disso. Pouca gente sabe disso, né? Infelizmente, a ciência climática é uma coisa que a gente tinha que aprender na escola, né? Que faz parte da nossa vida, embora a gente não saiba, né? Aí no Rio Grande do Sul, estado onde eu nasci também, eu sou de Novo Hamburgo, as chuvas que chegam, e também no Mato Grosso do Sul, também em São Paulo, também em Goiás, tudo isso vem da Amazônia. Todas essas chuvas vêm dos rios da Amazônia.
né? Quero fazer um convite aos ouvintes, depois que desligarem aqui do programa, abram o globo terrestre. Peguem aí a latitude do Rio Grande do Sul e vão passando o dedo assim, ó, seguindo o globo. Vocês vão ver o quê? Vocês vão ver, primeira parada vai ser ali no deserto da Namíbia. Vocês vão seguir um pouco mais, segunda parada vai ser no deserto da Austrália. Seguindo de novo, um pouco mais, terceira parada vai ser no deserto do Atacama. E somente dos Andes para o Atlântico tem verde no mundo inteiro. Por que isso? Porque esse verde desce da Amazônia. É nesse nível de gravidade que nós estamos falando. E por quê? Ah, Marcos, mas o que tem a ver? Está falando aí do Rio Grande do Sul com a Amazônia? É muito simples. Nós temos um dos melhores climatologistas do mundo, chama-se Carlos Nobre. E ele nos alerta há anos por um ponto chamado o ponto de não retorno da Amazônia. Amazônia, a gente vê aquelas árvores grandes, aquela floresta extensa, parece que é uma coisa assim, que estava sempre lá, durante toda a história do mundo. Mas não. A Amazônia é um sistema complexo pra caramba e foi formada gradualmente ao longo de milhões de anos e atinge hoje um equilíbrio muito único. Tanto que se tu pegar lá e fazer esse mesmo paralelo, tu vai dar onde? No deserto do Saara. O que esses dois projetos estão fazendo é nos colocar numa camada de risco gigantesca. O asfaltamento da 319 e também a exploração de petróleo, né? Porque hoje nós já estamos com 18% de desmatamento na Amazônia. O Carlos Nobre nos alerta o quê? Se nós passarmos de 20 a 25%, 70% da floresta vai entrar em colapso. Marcos, Toda a cidade sul. desculpe, Marcos, eu preciso chamar para o projeto de lei, porque embora para o Brasil seja uma novidade, e provavelmente haverá muita discussão ainda, né, para nós gaúchos, e tu és gaúcho de Novo Hamburgo, não é novidade nenhuma, um dos pontos mais criticados desse projeto aprovado ontem, que agora vai virar, se a Câmara referendar a lei, é o autolicenciamento. Isso existe no Rio Grande do Sul desde 2019, questionado no Supremo Tribunal Federal, com algumas decisões que provavelmente alteração, mas o Rio Grande do Sul já vive essa, entre aspas, liberalidade na liberação de projetos, desculpe a redundância, ambientais. Uhum. Sim, exato. Isso é o principal ponto do projeto. Na prática, o que ocorre, né? Você tem dois princípios na Constituição, chamam-se precaução e prevenção. O que que eles dizem? Eles dizem o seguinte: se tu pode prever alguma coisa, tu tem que ter certeza que tu vai poder remediar aquilo. Ou seja, vocês estão querendo fazer uma, por exemplo, energia renovável. Ponto extremamente importante, né? Todo mundo fala disso. Então tu vai colocar uma usina aí de energia eólica, como tem ali em Osório, por exemplo. Então tu sabe que tem impactos, né, na fauna, né? Sabe que tem impactos no ser humano, então tu tem que colocar isso a uma distância que não vai ali afetar pessoas. O que hoje está colocado é o seguinte: o impacto ambiental vai ser autodeclaratório. Consegue imaginar isso? O próprio empreendedor vai dizer se tem impacto ou não tem, né? Isso para projetos de médio e baixo impacto, né? Só que aí que tá, o que é médio e o que é baixo impacto? Quem é que define isso de acordo com esse novo projeto? Ninguém, não tem critério. Então, tu tem aí vários problemas, né? O primeiro deles é o seguinte: se é o próprio empreendedor que vai dizer o que é impacto e o que não é, então pode esperar. Mariana e Brumadinho eram empreendimentos de médio impacto, para tu ter ideia da consequência disso, né? E em segundo lugar, esse é um dos principais problemas. Se é alguém a portas fechadas que vai falar assim, tá aqui teu licenciamento, ó, então o teu projeto aqui é de médio ou é de baixo impacto, porque eu estou decidindo, tu já sabe o que isso significa. Está sendo aberta uma porta para corrupção em todos os municípios e estados brasileiros, até subindo à presidência. As coisas têm que ter critérios claros, transparentes e públicos. E esse é o problema desse modelo de autolicenciamento, como ele está sendo planejado hoje. Vai ter consequências imensas da irresponsabilidade, que infelizmente é uma coisa que já acontece até com o licenciamento atual, e vai ter uma porta aberta para corrupção gigantesca. Marcos, eu também nas falas de ontem, nas que eu ouvi, não foram tantas assim, eu via os defensores do projeto
de lei dizendo que não estavam flexibilizando as regras de defesa do meio ambiente, etc, etc. Um discurso que nós ouvimos aqui no Rio Grande do Sul com frequência ainda hoje, mas muito mais quando foi aprovada as alterações da Lei Ambiental Gaúcha, né, com contestação de órgãos como a Agapan e outras que buscam, né, fazer um contraponto com o econômico pelo econômico. Mas a questão de, vamos dizer assim, as regras têm que ser cumpridas, elas são autodeclaratórias, mas se a pessoa autodeclarou, tem estrutura de pessoal e de órgãos para fiscalizar periodicamente para ver se as regras estão sendo cumpridas depois que o empreendimento se instalou? É isso, tu tocou agora no X da questão, né? Se nós pegarmos aí números de 2023, os mais recentes, o sistema ambiental brasileiro tem uma lacuna de pessoas para trabalhar de 4.000 pessoas. Nossa, mas isso aí é uma burocracia gigantesca. Não, não é. A gente tem que se lembrar que o Brasil é um país continental. O Brasil é maior que a União Europeia inteira. Muita gente esquece disso, né? E hoje nós temos 200 analistas ambientais apenas para analisar todos os processos de licenciamento. Da mesma forma, também a fiscalização tem uma deficiência gigantesca de pessoas. Então, partindo do pressuposto que o cara vai lá dizer, depois eu mando lá um fiscal fiscalizar. Só que tem que lembrar o seguinte, já foi feito, o empreendimento está de pé, está funcionando, tem emprego acontecendo por causa daquilo, está gerando imposto para o Estado. Aí o cara vai chegar, peraí, não, tu não cumpriu aqui o que tu ia cumprir. Vou fechar isso aqui. Tu está tendo um impacto ambiental que não tinha sido descrito. Isso não vai acontecer. Isso é muito difícil acontecer. Fica muito mais difícil tu corrigir um erro depois, né? E outra, a fiscalização é uma coisa muito dura. A vida de fiscal é uma vida muito difícil. É uma das carreiras que mais são abandonadas de todo o serviço público. Do último concurso que foi feito, mais de um terço das pessoas já saíram. Porque é muita pressão, sofrem ameaça pra caramba e já é pouca gente para fazer uma quantidade de trabalho gigantesca. Marcos, para finalizar o nosso contato aqui, uma coisa que me causou espécie, que eu estranhei muito, é que se criou um órgão alternativo, ou com mais poderes, ou com poderes especiais para a liberação ambiental, em relação ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Quer dizer, agora nós temos um segundo órgão que, dependendo da obra, se é ou não de maior ou menor interesse público, esse órgão é que vai decidir se o empreendimento deve ou não acontecer, claro, pensando aí em empreendimentos que serão considerados de alto impacto. Exatamente. E isso aí, para mim, é a coisa mais escandalosa, né? Isso aí foi a emenda 198, justamente do senador Davi Alcolumbre, né? E o que ela faz na prática? Ela faz duas coisas, né? Os empresários sérios, que estão querendo fazer um trabalho sério, que têm responsabilidade com seus estados, com suas cidades, com suas regiões, vão estar numa fila que o tempo inteiro vai estar alguém entrando na frente, vai ter processo passando na frente, decidido a portas fechadas dentro de um conselho. E qual é o critério? O critério é projetos estratégicos. Muito bem, quem define o que é estratégico? Qual é o checklist que alguma coisa tem que cumprir para ser estratégico? Né? Estratégico é o que eu decidi. Ali na frente, quem é o gestor? Ali na frente, quem é o presidente desse conselho? Ou seja, imagina aqui comigo, né? Estamos falando de projetos grandes, bilhões de reais de investimento. Coisa extremamente importante, que não vai estar seguindo as mesmas regras, que independe dos impactos sociais e ambientais e que é decidido a portas fechadas. Infelizmente, o que esse projeto está fazendo é tirando totalmente a transparência, tirando totalmente a publicidade dos processos de licenciamento ambiental e colocando tudo a portas fechadas, convidando para o futuro breve do país os maiores escândalos de corrupção que a gente nunca ouviu paralelo até hoje. Muito bem. Marcos Wortmann, muito obrigado pela gentileza dessa entrevista e dos esclarecimentos que foram dados para a nossa audiência. Muito obrigado, meu caro. Obrigado também a nossos ouvintes.
Sabemos aí que todo gaúcho tem que ter um apreço muito grande por essa pauta climática, todo mundo viveu na pele as consequências disso, e exatamente por isso a gente tem que pensar no futuro com muita atenção. Obrigado e um ótimo dia para todo mundo. Falamos com o gaúcho, ele está em São Paulo, né? Marcos Wortmann. Marcos Fürstenschreiber Wortmann, diretor adjunto do Instituto Democracia e Sustentabilidade, sobre a aprovação no Senado do projeto de lei 2159, que mudou as regras de licenciamento ambiental. Vamos aos patrocinadores, depois vamos fazer um contato com o prefeito Leandro Balardim, lá em Brasília.